Olá, seja muito bem-vindo a Conversas com Ciência. O meu convidado de hoje é o Dr. Dinis Carmo. Ele é um especialista em ortopedia, reputado, tem uma clínica no Porto em seu nome, é, aliás, autor de técnicas cirúrgicas inovadoras, por exemplo, para o túnel do carpo ou para o túnel cubital. Essas descobertas que ele fez estão registadas, tal como os instrumentos necessários para essas intervenções. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. O Dr. Dinis Carmo começou a sua carreira com a esposa, aliás, nos Açores. Esteve cá entre 1977 e 1980. Acaba de publicar o primeiro de 3 livros de memórias sobre a sua estada nos Açores. O primeiro livro chama-se Ilhas Perdidas, ficamos a aguardar pelos outros 2. E o Dr. Dinis Carmo é uma testemunha privilegiada e também ator dos primórdios do Serviço Regional de Saúde nos Açores, das passagens de um serviço de saúde do Estado Novo nas Ilhas para um serviço próprio, o Serviço Regional de Saúde nos Açores. Sr. Doutor, muito obrigado por estar aqui comigo neste espaço de conversa. A primeira questão que eu lhe coloco é: quais são as imagens que guarda desse tempo em que nos Açores estávamos a tentar construir o que viria a ser o Serviço Regional de Saúde? Olá, Armando, muito boa noite. Muito boa noite também a quem nos está a ouvir. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer o seu amável convite para estar presente no seu programa, o que naturalmente faço com muito gosto. Olha, em resposta à sua pergunta, relativamente a esse período, e que na verdade se situa entre 1977 e 1980, eu guardo de uma maneira geral boas recordações, mas também recordações de tempos muito exigentes. Porque eu tenho-lhe a dizer que não sei exatamente qual é a situação atual a nível do arquipélago, mas tenho a certeza absoluta que não me engano se lhe disser de que hoje em dia há provavelmente mais médicos só na Ilha Terceira do que havia no arquipélago inteiro quando eu cheguei aos Açores. Quando nós fomos estagiar para o Hospital de Angra do Heroísmo, havia realmente uma grande falta de médicos, e de maneira que foi um período de muito trabalho, mas também muito gratificante. Ou seja, é de facto um serviço em transição que o doutor vai encontrar aqui entre 77 e 80? Ora bem, há aqui 2 aspectos que se podem analisar. Relativamente ao trabalho no hospital, eu estive 2 anos a estagiar no Hospital de Angra do Heroísmo e depois 2 anos no chamado Serviço Médico à Periferia no Hospital da Praia da Vitória. E, portanto, no que diz respeito ao serviço do Hospital de Angra, durante os 2 anos que eu lá estive, não houve realmente assim grandes alterações. Houve, mesmo assim, um ligeiro aumento de clínicos, porque no ano a seguir a mim, portanto, houve mais alguns colegas que optaram por fazer o seu internato no hospital, e a mesma coisa se passou depois em 1979. Relativamente às ilhas, de uma maneira geral, o que aconteceu foi que o número de clínicos aumentou de maneira muito significativa, porque o advento do Serviço Nacional de... Desculpe, não é do Serviço Nacional, do Serviço Médico à Periferia. Médico à Periferia. O Serviço Médico à Periferia foi inaugurado, portanto, em 1975, e os primeiros médicos periféricos vieram para os Açores em 1976. E eu posso lhe dizer que nesse ano há uma reportagem do jornal do Açoriano Oriental que refere a ida de 2 médicos periféricos para a Ilha de São Miguel. Não há informações acerca do resto das ilhas do arquipélago, mas já no ano seguinte, ou seja, em 1977, que foi o ano em que eu também integrei o Hospital de Angra, nesse ano já foram 20 médicos periféricos para todas as ilhas dos Açores, número esse que aumentou para perto de 40 no ano seguinte, e no ano de 1980 os médicos periféricos já eram 60. De maneira que realmente que houve um aumento de clínicos
muito significativa e muito importante, sobretudo para as ilhas mais carenciadas. No entanto, Sr. Dr. Denis Carmo, durante uns tempos nós e o país acabamos por ter contacto com médicos cuja formação muitas vezes era de passagem administrativa, ali no pós-25 de Abril. Isso refletiu-se aqui? Olha, sim, eu penso que se terá refletido um pouco por toda a região, porque realmente o que se passou foi que, devido, digamos, à grande convulsão social que se verificou no país a seguir à Revolução de 1974, sabe que na altura havia uma lei que tinha sido instaurada pelo antigo regime e que fazia com que os mancebos que tinham feito serviço no ultramar pudessem realizar exames de 4 em 4 ou de 6 em 6 meses. Penso que até era de 4 em 4, portanto, 4 vezes por ano. E isso era uma maneira de, digamos, de os compensar pelo tempo que tinham perdido na Guerra do Ultramar. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, a seguir ao 25 de Abril, ninguém se lembrou de revogar essa lei. De maneira que houve, efetivamente, oportunistas, não só no curso de Medicina, mas em todas as faculdades, que se aproveitaram, digamos, dessa facilidade. Isto depois ligado também ao facto dos sistemas de avaliação terem sido postos em causa e terem substituídos por simples passagens administrativas, houve, efetivamente, pessoas que conseguiram, digamos, sair da faculdade com um canudo ao fim de 3 anos, ou seja, mais ou menos metade do tempo que seria normal. É claro que realmente a preparação dessas pessoas é muito discutível e pronto, e realmente onde eles foram colocados é natural que tenha havido algumas repercussões desse facto. Sabe que o que é curioso no que diz respeito à medicina é que mesmo assim, eu creio que, digamos, os malefícios não foram assim tantos como seriam até de esperar. E isto porquê? Creio eu, porque sabe que os nossos cursos universitários, pelo menos na altura, eram cursos muito teóricos, quer dizer, onde se aprendia muita teoria, mas tinha muito pouca prática. De maneira que realmente as pessoas depois, aquilo no fundo, quer dizer, a passagem pela faculdade, servia para adquirir determinados conhecimentos e ter uma licença e depois na prática, depois cá fora é que realmente, digamos, as pessoas acabavam por praticar e por aprender. De maneira que houve realmente alguns casos. Aliás, eu reparo que eu, no meu livro Ilhas Perdidas, o episódio que praticamente abre o livro é precisamente um episódio bastante dramático e que consiste realmente, precisamente reflete esse aspecto. Quer dizer, houve uma doente muito grave que foi atropelada, que estava em risco de vida e que foi atendida por uma colega que estava lá nessa altura, que fazia parte do grupo de periféricos, que tinha deixado a ilha, mas ela depois, por razões particulares, voltou. E pronto, e ela não foi capaz de lidar com a situação. Mas repare que isso também me aconteceu a mim próprio. Eu próprio também tive um caso dramático, que também descrevo, e que nunca me há de esquecer, de um doente que fez uma simples, aqui eu vou-lhe dizer simples, entre aspas, uma simples fratura do fémur na Ilha de São Jorge. E o que é que aconteceu? Ele teve de esperar horas na ilha para ser transportado em helicóptero para o Hospital de Angra. Quem estava nesse dia de urgência no Hospital de Angra era eu, e eu estava lá sozinho com o enfermeiro. E isto passou-se apenas alguns meses depois de eu iniciar, digamos, a minha prática clínica, e eu, portanto, não estava efetivamente preparado, digamos, para enfrentar uma situação daquelas. É claro que no meu caso tive a ajuda do colega especialista de cirurgia geral, com quem entretanto comuniquei e que levou algum tempo a chegar ao hospital e que acabou por tomar conta do caso, mas o que aconteceu é que infelizmente o doente acabou por falecer, porque ele entretanto, as horas em que ele tinha estado à espera e como as fraturas de fémur podem sangrar abundantemente, o doente entrou em choque, o que é, portanto, uma situação muito severa, sobretudo se não é atendido imediatamente, e o doente acabou por falecer, o que é uma situação absolutamente lamentável
e de evitar a todos os custos. Isto é um episódio que eu ainda hoje, 50 anos que são passados, ainda tenho isto gravado a ferro e fogo na minha memória. O Sr. Doutor conta nas suas memórias, que eu tive a ocasião de ler o livro já publicado, Ilhas Perdidas, volume 1, conta nas suas memórias que nesses tempos em que a autonomia se estava a começar a afirmar, também na área do Serviço Regional de Saúde, nesses tempos pôde contactar aqui com o melhor e o pior na área da prática da medicina. Por exemplo, um cirurgião de topo, chamado Viriato Garrett, outras pessoas que ficavam paradas à espera que os doentes morressem, cujos nomes eu sei que são fictícios no seu livro, portanto não vale a pena sequer abordar, mas sim as situações, ou seja, encontra aqui de tudo. Olha, como compreende e como nós acabamos de dizer, quando eu aí cheguei havia uma tremenda falta de médicos portanto, nas Ilhas dos Açores. Aliás, sabe que num artigo do Diário Insular, que salvo erro é de 1969, o então secretário regional dos Assuntos Sociais, que era o Dr. Rui Mesquita, estava sediado em agradoiroísmo, e ele faz uma reportagem em que ele diz que nessa altura, em todas as Ilhas dos Açores, havia apenas um pediatra, havia apenas um obstetra e ele também ainda refere uma outra especialidade, da qual também só havia um especialista. E isto, repare, para as 7 Ilhas dos Açores. Isso, aliás, foi a razão porque eu tive de me deslocar a São Miguel, onde estive em julho e agosto de 1968, a fazer o nosso estágio de pediatria, porque o único pediatra que havia na altura nas 7 Ilhas dos Açores era o Dr. Homem de Gouveia, que era um brilhante clínico que estava sediado em São Miguel, em Ponta Delgada. De maneira que, repara, os médicos exerciam o seu ofício em condições muito difíceis. E quando isso se passa, eu acho que a pessoa só tem 2 hipóteses, ou ser muito bom ou ser muito mau. Agora, eu posso lhe dizer que, de uma maneira geral, a opinião que eu tenho da esmagadora maioria dos médicos que estavam na altura dos Açores é extremamente positiva. Eu até lhe posso dizer que, no que diz respeito ao Hospital de Angra do Heroísmo, embora eu saiba que esta minha afirmação com certeza vai, digamos, escandalizar muito boas pessoas, mas eu acho que se exercia melhor a medicina nessa altura no Hospital Distrital de Angra do Heroísmo que nos hospitais da Universidade de Coimbra, onde eu tirei o meu curso. E então porquê? Os doentes eram muito... Olha, talvez porque havia muito menos escolástica, muito menos sabedoria, mas havia muito mais prática. Quer dizer, os doentes vinham, as situações eram reconhecidas e eram tratadas. E depois, sobretudo no caso particular do Hospital de Angra, havia realmente lá 2 médicos, acerca dos quais eu escrevo extensivamente no meu livro, que eram absolutamente excepcionais, nomeadamente o Dr. Hélio Flores Brasil no campo da medicina e o Dr. Viriato Garrett no campo da cirurgia e da ortopedia. E sabe que, tal como acontece também nas equipas de futebol, sabe que, de uma maneira geral, quando numa equipa existem 2 ou 3 elementos excepcionais, eles tendem a puxar pelo nível toda a equipa. De maneira que, quer dizer, no nível da medicina era muito elevado. Aliás, não é por acaso que eu fiquei lá durante 2 anos. E, olha, se quiser, o melhor exemplo que eu lhe posso dar... E também é um facto que eu sei que é desconhecido de 99,9% da população portuguesa e o que é mais grave, muito provavelmente, quase de outros tantos médicos da especialidade de ortopedia, é que a operação da prótese da anca, que o Armando com certeza já ouviu falar, está familiarizado, portanto hoje em dia é uma operação absolutamente vulgarizada, se calhar até vulgarizada demais. Mas o que as pessoas não sabem é que as primeiras centenas de próteses da anca que foram feitas em território nacional não foram feitas nos hospitais da Universidade de Lisboa, nem de Coimbra, nem do Porto, foram feitas no Hospital Distrital de Angra do Heroísmo, precisamente pelo Dr. Viriato Garrett. De maneira que está a ver, digamos, a medicina de excelência que se praticava nesse estabelecimento hospitalar. O Sr. Dr. Dinis Carmo escreve mesmo no seu livro que depois, na sua vida, nunca encontrou um cirurgião como o Viriato Garrett. Explique-me isso. Olha, é verdade. Sabe que o Dr. Garrett era uma pessoa excepcional
não só, digamos, pelas suas qualidades intrínsecas, mas também pelas circunstâncias. Sabe que eu acredito com muita convicção de que as pessoas também são frutos das circunstâncias. E as circunstâncias que fizeram o Dr. Garrett foram muito particulares e não se tornam a repetir. E o que se passa é o seguinte: o Dr. Garrett, como sabe, não era açoriano, ele era natural de Mafra e foi destacado para a Ilha Terceira na altura da Segunda Guerra Mundial. Portanto, num corpo expedicionário que foi enviado para as ilhas para assegurar a soberania portuguesa. Ele depois acabou por casar com uma terceirense e nunca mais daí saiu. Ora, o que é que acontece? A partir de 1960, nós entramos em guerra em 3 frentes no ultramar, em África. E, evidentemente, que na guerra há sempre feridos, há estropiados, não é? Ora, o que é que acontece? Acontece que as pessoas que estavam no governo nessa altura eram fascistas, mas não eram estúpidos. E eles então chegaram à conclusão de que seria conveniente fazer uma coisa, e que foi construir um hospital militar na Ilha Terceira, de maneira que os feridos de guerra, em vez de irem para o continente, onde teriam, digamos, uma participação muito mais visível, vinham para os Açores, onde estavam, digamos que muito mais rescatados, digamos, da opinião geral das pessoas. De maneira que o Dr. Viriato Garrett foi o principal cirurgião encarregue de do tratamento de todos esses traumatizados. Foi um homem que operou durante a sua carreira milhares de feridos. Portanto, era um homem que dominava 4 especialidades: a cirurgia geral, que foi a sua primeira especialidade, a urologia, que foi a segunda, ou ao contrário, eu não tenho bem a certeza se ele primeiro tirou a especialidade de urologia ou a cirurgia geral, ou então ao contrário. Mas, para além disso, depois foi pago pela Força Aérea, porque ele era um elemento das Forças Armadas, ele chegou a ser tenente-coronel da Força Aérea. Ele esteve a estagiar em Londres, no London Hospital, durante 2 anos, pago, digamos, pelo Exército Português. E, para além disso, também ainda fez no Texas, num hospital de cirurgia plástica no Texas, um estágio acerca do tratamento de doentes queimados, que, como sabe, quer dizer, na guerra também, infelizmente, o que não faltam são doentes com queimaduras graves. Aliás, já agora, o homem tinha uma grande formação. O homem tinha uma formação absolutamente incrível e excepcional. Qual era a parte que queria dizer? A parte que eu lhe queria dizer é que, sabe que eu depois de ter deixado os Açores, ainda estive 1 ano na minha terra natal, em Coimbra, e depois fui para a África do Sul, onde estive 7 anos a tirar a especialidade de ortopedia. E sabe que a única coisa que eu consegui ensinar aos sul-africanos, porque de resto eu não ensinei nada, só aprendi, foi precisamente a maneira de tratar fraturas expostas com queimaduras associadas ou com perdas de pele. Porque eu aprendi com o Dr. Garrett nas fraturas expostas, que são um grande problema em todos os serviços de ortopedia, em toda a parte do mundo, e são um grande problema porquê? Porque têm tendência a infectar, devido ao facto do osso ser exposto. Eu aprendi com o Dr. Garrett a cobrir essas fraturas com enxertos e com enxertos de pele e imobilizá-las de imediato com gesso, o que realmente era um tratamento, digamos, inédito, que as pessoas tinham medo de fazer, porque tinham medo que as feridas infectassem e depois, por causa do gesso, a infecção não fosse detectada. E a verdade é que nós, fazendo aquilo segundo a técnica que aprendi com o Dr. Garrett, realmente os resultados eram excelentes. Foi, portanto, uma figura marcante na sua vida, na sua carreira profissional, sobretudo. Completamente marcante. Muito bem. Sr. Dr. Denis Carmo, nós não temos muito tempo, eu quero abordar consigo um tema que eu reputo de importante, que tem a ver com os seus contactos com a base das lajes ao nível da medicina, que descreve, aliás, do seu livro. Aliás, descreve aqui coisas que nós nem pensávamos que fossem possíveis, como, por exemplo, nós não conhecíamos a betadine, que é uma coisa hoje que está perfeitamente vulgarizada, basta dizer o nome, toda a gente sabe o que é, ou então determinados equipamentos para evacuações de bebés, etc. O que é que guarda desses contactos? Foi possível aprender muito com esses contactos? Olha, foi possível aprender imenso com esses contactos
E realmente, se os colegas do Hospital de Angra foram responsáveis, pelo menos pelos 2 primeiros anos que eu passei na ilha, os americanos foram responsáveis, em grande parte responsáveis pelos outros 2 anos que eu passei na Praia da Vitória. Aliás, a razão de eu ter deixado o Hospital de Angra e ter mudado para o Hospital da Praia foi, o objetivo foi ficar mais perto do Hospital da Base. Porque, repara, naquela altura havia uma diferença de nível, não só a nível médico, mas até social e humano, da sociedade portuguesa para a americana, que eu já, para não exagerar, dizia que os americanos estariam talvez 30, 40 anos à nossa frente. Desde, digamos, aqueles objetos, digamos, que hoje em dia são comuns da nossa vida diária. Olho, por exemplo, a televisão a cores, que eu nem sequer sabia que já tinha sido inventada e que vi pela primeira vez em casa de um americano. Curiosamente, era nem mais nem menos que o diretor da estação de rádio e televisão da base das Lajes. Desde os carros, que já na altura andavam a gasolina sem chumbo, o que era uma chatice, porque nós queríamos comprar os carros aos americanos, porque eram mais baratos e tinham comodidades que também não existiam, desde, portanto, rádios na altura era com leitores de cassetes, desde ar-condicionado, desde os simples retráteis, que era uma coisa que em Portugal não havia. Olha, em termos de bebés, o meu filho, que nasceu em 1969, deve ter sido as primeiras crianças portuguesas a ter o privilégio de ter usado fraldas descartáveis, que eram compradas na base. Tudo quanto fosse eletrónica, as aparelhagens de estereofonia, de alta fidelidade, máquinas fotográficas, binóculos, desumidificadores, quer dizer, tudo isso já existia na base, com abundância, e nada disso existia no mercado português. Só Dr. Dias Carmo, eles colaboravam em termos de medicina, colaboravam obviamente quando eram solicitados, porque era essa a ótica deles. Mas colaboravam? Olha, eles colaboravam e não colaboravam mais porque não eram mais solicitados. Aliás, também mais uma vez, sabe que a pessoa que realmente tinha um contacto regular com eles era o Dr. Viriato Carrete. E ele também, para mim, também foi uma porta de entrada no hospital americano. É claro que ainda, voltando à pergunta que me fez da questão da betadina, etc., e só para ver a diferença que existia na altura entre os hospitais, olha, eles na altura já usavam exclusivamente agulhas descartáveis, seringas descartáveis. Isso que é uma coisa que nós hoje em dia achamos banalíssimo. Sabe que na altura, no Hospital de Angra, o que nós ainda utilizávamos eram seringas de vidro e agulhas inteiramente metálicas. Eu, aliás, por acaso, trago aqui umas amostras que fazem parte do meu museu particular. Eu não sei se dará para visualizar na televisão. Dá. Mas isto era o que se usava. Portanto, eram agulhas que eram inteiramente de metal, que eram sumariamente limpas e fervidas em água quente. Fervidas em água, que era a maneira de as esterilizar, e eram utilizadas enquanto não se partiam. De maneira que você imagina aqueles rabinhos, do que eles não sofriam. Os americanos já na altura utilizavam tudo descartável. As agulhas eram utilizadas uma vez e deitadas fora. Fala da betadina. Era um outro mundo, Sr. Doutor, era um outro mundo. Era outro mundo completamente diferente. Era outro mundo completamente diferente. Sr. Doutor, eu queria questionar sobre o seguinte. Na sua visão desses tempos, agora uma visão que é de agora, portanto, projetada para trás, para esses tempos, nós, nos Açores, que estávamos a montar, na altura em que esteve cá um Serviço Regional de Saúde, podíamos ter ganhos substanciais se tivéssemos tido outro tipo de envolvimento dos norte-americanos? Com esta porta que estava aberta a partir das lá? Eu não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Se realmente tivessem aberto as portas aos americanos e tivesse havido outro tipo de colaboração, não tenho a mínima dúvida de que realmente poderia ter havido um avanço substancial, portanto, em termos médicos. E, aliás, repare, os próprios americanos estavam interessados nisso. Porque sabe que eu também fui parte interveniente de um episódio que me apraz particularmente. É que, repara, os americanos tinham um problema. É que tinham pouco a fazer.
Porque, repara, o número de americanos era limitado. Repare, quando eu digo limitado, na altura estamos a falar em cerca de 5.000 operacionais, mais as suas famílias. Por isso é que eles precisavam ter um hospital. Mas como a maior parte deles, portanto, eram elementos das Forças Armadas, eram elementos jovens, portanto, não havia patologias crónicas, eles eram todos saudáveis, de maneira que, por exemplo, o cirurgião da base tinha muito pouco a fazer. De maneira que o diretor do hospital até falou comigo e pediu-me para falar com o Dr. Garrett, que era na altura o diretor do serviço de cirurgia do Hospital de Angra, a saber se o cirurgião americano poderia eventualmente vir ao nosso hospital e eventualmente fazer algumas cirurgias, ou pelo menos ajudar. É claro que eu vim do hospital americano, fui falar imediatamente com o Dr. Garrett. Eu deixo-me dizer-lhe que eu frequentava oficiosamente e com autorização precisamente do Dr. Garrett, eu frequentava regularmente o hospital americano e de maneira que eu, quando voltei a Angra, falei imediatamente com o Dr. Garrett e ele imediatamente escancarou as portas. Ele disse, esses homens têm toda a minha colaboração porque eu sempre que precisei deles tive sempre as portas abertas. Aliás, eu, como exemplo, posso lhe dizer, eu disse-lhe que eles utilizavam as tais agulhas descartáveis, a betadina, etc. Mas eles não se limitavam a utilizar, eles davam aquilo. Eu, de cada vez que lá ia, trazia para o Hospital da Praia da Vitória caixas de seringas, de agulhas, de catéteres, de frascos de betadina, de toda uma série de coisas, e que eles me davam sem uma simples assinatura, sem pedir absolutamente nada em troca. Não é? Eu chegava lá e trazia, entre aspas, o que me apetecia. De maneira que o cirurgião que estava na altura no hospital americano, que por acaso era de origem colombiana, o que quer dizer que falava espanhol e, portanto, percebia perfeitamente português. E ele começou-se a deslocar uma vez por semana ao Hospital de Angra, onde operava, naturalmente tutelado pelos membros da equipa da cirurgia do hospital, mas foi um exemplo de colaboração que eu lhe posso dar e que foi muito frutuoso e da qual os americanos ficaram muitíssimo gratos. Ou seja, às tantas passámos ao lado de uma grande oportunidade nesses momentos fundacionais do nosso Serviço Regional de Saúde. Eu lamento ter de concordar consigo, acho que sim. Muito bem. Sr. Doutor, nós estamos no fim desta nossa conversa, infelizmente, gostava de conversar muito mais consigo. Tenho aqui à minha frente o seu livro Ilhas Perdidas, volume 1. Quando é que temos os outros 2 volumes que me disse que estavam já praticamente escritos, não é? Olha, os outros volumes já estão escritos, sabe? Eu não sei quanto mais tempo é que temos, mas se me permite tentar contar-lhe rapidamente essa história. Mas um minuto e meio. Um minuto é pouco, mas pronto, eu então vou abreviar. É que eu, quando escrevi o livro, não fazia a mínima ideia que realmente isto ia ser uma coisa tão extensa. Eu pensei que aquilo que eu tinha escrito no computador, quando passasse, digamos, à imprensa, que ficaria reduzido mais ou menos a metade das páginas. Só que esqueci-me de uma coisa, é que eu estava a escrever no computador em formato A4 e o livro não tem o tamanho de uma folha A4. É quase metade. Tem A5, não é? De maneira que acabou, quando isto se passou para a imprensa, acabou por dar mais ou menos o mesmo número de páginas que eu tinha no computador. De maneira que a solução foi dividir isto em 3 volumes, que foram organizados cronologicamente. O segundo volume, não sei bem quando irá sair, eu estou a pensar talvez lá por altura das férias. Sabe que os livros geralmente leem-se ou é no verão ou é no Natal. E a correr bem, talvez o terceiro e último volume, talvez mais ou menos daqui a um ano. Mas isso também vai depender um pouco, digamos, da posição da editora, da vontade da editora, que naturalmente tem aqui uma palavra a dizer. Sr. Doutor Dinis Carmo, eu tive muito gosto em tê-lo aqui para conversarmos a propósito das suas memórias que escreveu, já publicou o primeiro volume, há mais 2 para publicar, mas conversámos sobretudo a propósito destes tempos primordiais de que é testemunha privilegiada do lançamento, da criação do Serviço Regional de Saúde dos Açores, isto porque esteve aqui entre nós entre 1977 e 1980, agora é um ortopedista renomado. Exatamente. É um ortopedista renomado com clínica aí na cidade do Porto. Muito obrigado por ter estado aqui neste espaço de conversa.
Ora, Armando, foi um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Não, absolutamente. Quanto a nós, nós voltamos para a semana com mais um entrevistado.